Oi pessoal, aqui é o Ribeneto e nós estamos em mais um vídeo para o blog Na Minha Estante. Hoje eu trago para vocês, como todo começo de mês, o nosso diário de leitura com todos os livros que eu li no mês de junho. Eu sei que esse vídeo está uma semana atrasado, me perdoe, mas eu realmente não consegui gravar nada na semana passada. Acabou que foram passando os dias, quando eu vi já era final de semana e... shame on me. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Mas enfim, o vídeo de hoje vai estar bastante recheado. Eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, vamos começar falando dos livros físicos. O primeiro que eu terminei de ler foi o Perdido Sem Você, da Alicia Barros. Esse livro aqui eu comecei a ler quando a autora começou a publicar pelo Wattpad, só que ultimamente eu não consigo mais ler nada pelo computador, o que significa que acabei abandonando a história, mas eu encontrei esse livro, a versão física dele, na feirinha itinerante que acontece aqui no Rio de Janeiro, e é lógico que eu aproveitei para comprar e eu comecei a ler no mesmo dia. Perdido Sem Você conta a história do Dante. O Dante é o líder de uma banda gospel de bastante sucesso no momento. Ele é filho de pastor e ele é considerado por todos o menino perfeito, o menino exemplar. Só que quando a gente começa a ler o livro, a gente percebe que ele não é tão perfeito tanto assim. Tanto que no começo eu estava achando o Dante bastante babaca, por assim dizer. A banda dele está recebendo um sucesso estrondoso e tudo começa a ficar mais complicado quando eles são convidados a fazer uma turnê internacional e ele não sabe o que fazer, se ele dá atenção à sua vida pessoal ou se ele dá atenção a essa vida profissional dele. E é a partir desse ponto que a história começa. O livro ele é bem fino, como vocês podem ver. Como a sinopse dá a entender, ele é um romance gospel. Então a Alicia Barros ela deixa implícito durante todo o decorrer da história algumas mensagens de amadurecimento para o Dante e para o leitor, de reflexão. Apesar, como eu disse no começo, eu achar o Dante bastante babaca, no decorrer do livro eu acho que ele aprendeu a sua lição e eu comecei a me apaixonar pela história, pelos personagens, pelos amigos dele e eu comecei a dar uma chance de verdade pro Dante, para ele me conquistar. O mais legal e que eu não sabia é que Perdido Sem Você é uma espécie de continuação de A Bandeja, mas quem não leu A Bandeja não precisa ficar nada preocupado porque a história tem começo, meio e fim, ela é toda fechada. Em alguns momentos dá a entender de coisas que aconteceram em A Bandeja, mas ela dá um background bastante grande pro livro, para que a história não fique perdida para quem não leu A Bandeja, como foi o meu caso. Mas adorei a escrita da Alicia Barros, eu recomendo de verdade Perdido Sem Você, eu dei 4 estrelas e provavelmente uma das próximas leituras vai ser justamente A Bandeja, porque eu quero saber como é que é a história de um dos personagens que aparecem aqui começou. E o segundo livro físico que eu li no mês de junho foi o A Playlist de Heidi, da Michelle Falcoff, lançado por aqui pela editora Novo Conceito. A Playlist de Heidi conta a história do Sam. O Sam é um rapaz bastante tímido, ele não tem muitos amigos, o único amigo dele é o Hayden, mas eis que em uma noite ele vai passar a noite na casa do Hayden e no dia seguinte, quando ele acorda, ele descobre que o Hayden se matou e deixou para ele um pendrive com uma playlist. O Sam ele fica completamente desorientado, ele não entende por que o Hayden se matou e principalmente os dois tinham brigado dias antes do rapaz se matar. Então o Sam ele tá com muita culpa e ele quer entender por que o Hayden deu cabo da própria vida e por isso ele vai buscar com todas as forças essa explicação na playlist que o Hayden deixou para ele. Nesse meio tempo o Sam também conhece a Astrid e ao que parece ela pode ter uma das respostas que levaram ao Hayden se matar. E não só isso, o Sam começa a se interessar bastante pela Astrid. E basicamente esse é o ponto de partida de A Playlist de Hayden. Quando eu li essa sinopse, quando eu fui pesquisar sobre o livro, eu fiquei muito interessado, principalmente por esse tema tão polêmico que o livro traz, que era o suicídio. Então eu estava esperando muito de A Playlist de Hayden. E quando eu terminei de ler o livro, a minha vontade foi de jogar ele pela janela. What the fuck? Vejam bem, coisa
coisas que eu esperava desse livro era a autora tratar do assunto de suicídio, ela usar a playlist para explicar a história, que a autora falasse sobre a depressão e sobre os outros temas que ela aborda nesse livro e que ela levanta, mas ela não aprofunda nada. A história em si é muito, muito, muito rasa e isso me irritou bastante. Nós vamos acompanhando a vida pós-suicídio do Sam, como é que ele está tentando se recuperar, o envolvimento dele com a Astrid, ele tentando descobrir o que aconteceu com o Raiden e se ele teve ou não culpa nessa história, mas tudo é muito raso, tudo é muito superficial. E um livro cujo tema principal é o suicídio, isso foi um desfavor muito, muito, muito grande. Depois eu fui pesquisar e ela disse numa entrevista que a intenção dela era contar uma história jovem adulta com mistério. E eu fiquei pensando, tá, se ela quisesse fazer um mistério, tinham tantos temas, e ela escolheu o suicídio e transformou o tema tão grande que poderia levar à reflexão de verdade do leitor e tratou ele de uma forma tão banal que, sério, eu não sei o que eu faria se encontrasse a Michelle Falkoff na minha frente. Enfim, eu dei 2 estrelas para a playlist de Raiden e... desculpa, não recomendo ele de jeito nenhum. De livro físico, eu só li esses 2 livros. Pra quem não sabe, no mês de junho eu acabei ficando uma semana com dengue e eu acabei lendo muita coisa através do Kindle, tanto que eu fiquei até bastante tempo afastado da internet. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre todas as leituras que eu realizei no Kindle. O primeiro livro que eu li no Kindle foi Aluga-se um Noivo, da Clara de Assis. Esse livro é um romance erótico adulto, e vocês sabem o quanto eu tenho problemas com esse gênero. Mas, por incrível que pareça, Aluga-se um Noivo foi um livro que me divertiu bastante. Ele conta a história da Débora. A Débora acabou de ser chutada pelo noivo dela. O noivo dela trocou ela por uma das amigas da faculdade dela. Não só isso, o ex-noivo, agora ex-noivo dela, é padrinho de casamento do irmão. E ela não quer aparecer no casamento do irmão por baixo, por assim dizer. Então o que uma outra amiga dela sugere para ela fazer? Sugere para ela contratar um garoto de programa para se passar por namorado dela. Então as duas começam uma caça hilária atrás de alguém que se encaixe nos padrões delas para que ele se disfarce de namorado para ela apresentar para a família e para os amigos no dia do casamento do irmão. E é assim que elas conhecem o Theo e é assim que elas contratam o Theo para se passar por noivo. E isso é só o começo da história. O livro ele é muito, muito, muito divertido, ele é muito engraçado. A Débora passa por situações em que você fica com vergonha alheia por ela. Eu acho que o que mais me chamou a atenção é Aluga-se um Noivo foi o fato em que, ultimamente, as autoras de eróticos se preocupam mais em encher os capítulos de cenas de sexo do que contar uma história. E a Clara de Assis ela fez o básico, que ela se preocupou mais em contar uma história do que com cenas de sexo. O livro ele é muito fluido, ele é muito divertido, tanto que eu li ele em 2 dias. Eu comecei ele num sábado e terminei ele num domingo. Os personagens eles são bastante carismáticos. E quando chega na metade do livro, acontece um plot twist que, sério, fez a minha cabeça explodir. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer na história, mudou toda a dinâmica do livro. Enfim, Aluga-se um Noivo é um dos raros exemplos de livros eróticos que me conquistou de verdade. Eu dei 4 estrelas para esse livro e curti de verdade a história que a Clara de Assis contou. Depois de Aluga-se um Noivo, eu li um novo adulto da Jennifer L. Armentrout, que foi o Frigid. O Frigid conta a história do Kyle e da Sydney. Kyle e Sydney são amigos desde a infância e secretamente um é apaixonado pelo outro. Só que o que acontece? O Kyle é super, super mulherengo, então a Sydney acredita que não teria chance nenhuma com ele. Já pela visão do Kyle, ele não teria nenhuma chance com a Sydney, porque a Sydney é aquela garota tímida, aquela garota introspectiva, inteligente. Por isso ele acaba saindo com um monte de garota, porque ele acha que não tem chance nenhuma com a amiga.
Mas então, o Kyle, a Sidney e os amigos resolvem viajar para uma estação de esqui. Os dois partem antes. Acontece uma grande nevasca e os outros amigos não conseguem chegar à estação, à cabana que eles alugaram. E o Kyle e a Sidney ficam juntos nessa cabana e vocês já devem imaginar o que pode acontecer com um garoto e uma garota presos em uma cabana no meio de uma nevasca. Mas que isso? Parece uma pornô! Sim, esse é o grosso do livro do Friday. Só que além do romance, o livro também tem um toque de mistério, porque enquanto eles estão nessa cabana, a cabana começa a ser atacada por um grupo de mascarados, eles não sabem o que está acontecendo. Com o decorrer do tempo, os ataques vão ficando mais violentos e eles estão acuados dentro dessa cabana. Esse foi o primeiro novo adulto que eu li da Jennifer L. Armentrout. Eu só tive contato com ela através do Romance Sobrenatural, da série Lux. E eu gostei bastante de Friday. Ele não é nenhuma história que vai mudar a sua vida, mas a escrita da Jennifer L. Armentrout é muito dinâmica. A química entre a Sidney e o Kyle é muito boa e eu acho que isso é o importante no livro. O mistério é até legal, mas sinceramente eu já tinha sacado quem era que estava por trás dos ataques desde o começo da história, então isso não me pegou muito. Foi um livro que eu li no dia 12, no dia dos namorados, então imagina a pessoa de cama lendo um romance e pensando na vida. Sim, não foi uma boa ideia. Mas enfim, eu dei 3 estrelas para Friday, foi bastante divertido e ele cumpre seu papel. Depois de Friday, eu peguei para ler mais uma série da Abby Glines, que dessa vez foi a duologia Chance. Essa duologia é composta por Take a Chance e Woman Chance, e os livros contam a história do Grant, que é o irmão postiço do Rush, e da Harlow. Nós conhecemos o Grant desde o primeiro volume da série, e nós conhecemos a Harlow através do terceiro livro, que é o Amor Sem Limites, por aqui, se eu não me engano. E já no final de Amor Sem Limites, eles se conhecem e a autora dá a abertura para essa duologia Chance. A grande questão da duologia Chance é que eu achei a narrativa da Abby Glines nesses 2 livros extremamente preguiçosa. A forma como ela tentou desenvolver o relacionamento dos dois não me convenceu. Na verdade, existe um grande salto no tempo entre eles se conhecendo em Amor Sem Limites e o começo de Take a Chance. E parece que a Abby, ela não dá essa liga, simplesmente os dois já aparecem apaixonados e com problemas e é do nada, assim, é jogado na sua cara. O começo do Take a Chance é hiper truncado porque ela vai e volta no tempo, e isso foi muito complicado para mim no começo. Ela ia tentando construir essa relação do casal e eu ia, Abby, não tá funcionando, não tá funcionando. Errou. Errou feio, errou rude. Sem falar que nessa duologia ela recorreu muito ao sexo para preencher capítulo. Não tem nada acontecendo? Vamos colocar uma cena de sexo aqui. Aí quando acontecem os conflitos para o casal resolver, ela resolve num estalar de dedos. E o Grant me irritou muito, muito, muito mesmo. Enfim, confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa duologia. Eu dei 3 estrelas tanto para Take a Chance quanto para Woman Chance. Tô até com medo de ler o próximo volume da série Rosemary Beach, porque é de um casal que eu tenho muita curiosidade e que ela pode escrever um livro incrível ou ela pode escrever um livro bosta. Mas enfim, né, é Abby Glines, eu tenho certeza que eu vou terminar lendo logo. Depois dos livros da Abby Glines, eu peguei para ler Vida de Gata Borralheira, o último conto que a Nath Souza escreveu e disponibilizou na Amazon. Esse conto é uma adaptação da história da Cinderela, só que de um jeito meio chick lit. Ele é bem curtinho, mas foi um conto super, super amor, tanto que quando eu terminei de ler a história, eu corri atrás da Nath para falar, Nath, por favor, transforme essa história em um livro, pois o material base, a ambientação que ela deu para a história foi muito, muito, muito gostosa. Agora eu tô aqui cruzando os dedos para que ela realize esse meu desejo de transformar a Vida de Gata Borralheira de um conto para um livro completo. Mas enfim, dei 3 estrelas pro conto e ele já está disponível na Amazon.
E as minhas últimas leituras do mês foram os 2 últimos livros da trilogia Bad Boys da Amy Lifton, lançado por aqui pela editora Record. E ele continua exatamente do mesmo ponto em que o primeiro livro, O Louca por Você, parou. E é toda a história da protagonista Olivia, da família Davenport e dos gêmeos Cash e Nash. E nós vamos entendendo mais sobre essa história cheia de elementos de máfia, de suspense, de ação. O que eu gosto muito dos livros da Amy Lifton é exatamente isso, porque ela não foca só no romance, ela foca também em outros elementos da história. Enfim, eu adorei o segundo volume, que foi o Só Depende de Mim, e também achei que ela finalizou muito bem a história em Tudo por Nós Dois. Ela amarrou todas as pontas soltas, respondeu todas as perguntas, e eu tava super feliz achando que eu tinha finalizado a série, até que eu vou no Goodreads marcar que eu já tinha lido os 2 livros, e o que acontece? Eu descubro que existe mais um conto e mais um quarto livro dividido em 3 partes. Como a história finaliza muito bem nesse terceiro livro, eu estou fingindo que não existe continuação, porque pelo que eu li pelas resenhas e pelas sinopses desses livros, a coisa vai ser muito mais drama familiar do que a história realmente que estava impermeada dos 3 primeiros volumes. Mas eu super recomendo a trilogia original dos Bad Boys da Amy Lifton. Eu dei 4 estrelas para Só Depende de Mim e dei 4 estrelas para Tudo por Nós Dois. Bom, esses foram os livros que eu finalizei no mês de junho, mas junho também foi um mês em que eu comecei muitos livros e que eu ainda estou na metade de cada um deles. Eu não sei o que aconteceu, mas eu realmente não consegui me dedicar à leitura dos livros físicos. Um deles é o Rapture, da Lauren Kate, o último volume da série Fallen. Ele já foi lançado aqui no Brasil como Ecstasy, e ele é o encerramento da história da Lucy e do Daniel. Curiosamente, eu estou achando esse livro o mais dinâmico da série. Entretanto, os meus problemas com a Lucy, com a protagonista Lucy, e com alguns momentos em que eu sinto que a Lauren Kate está enrolando na história, não me permitem que eu avance mais, mas eu vou finalizar. É o livro que eu estou mais dedicado a ler nessa semana. Eu já estou na página 212, ou seja, a metade do livro, e provavelmente ele vai aparecer no nosso próximo diário de leitura. Junto com o Rapture, eu também estou lendo o Redenção de Cafajeste, da Ana Pavolli. Como eu disse no nosso último book haul, eu também já tinha começado a ler ele, mas eu não consegui finalizar, justamente pelos meus problemas com os clichês dos livros eróticos. Vocês podem ver, eu também estou na metade dele, estou na página 284. Mas se eu posso fazer um comentário sobre esse livro, é que ele não deveria se chamar Redenção de Cafajeste, deveria se chamar Redenção de um Canalha, porque o protagonista é um canalha. E por último tem a minha releitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal da J.K. Rowling, que eu finalmente criei coragem e comecei a reler a série Harry Potter. Eu também já estou na metade do livro, o Harry já chegou em Hogwarts. A grande questão é que eu fico com peso na consciência toda vez que eu começo a pegar o Harry Potter para ler. Porque eu fico pensando nos livros novos que eu tenho para ler e que eu não deveria estar fazendo releitura nenhuma. Mas enfim, eu espero que até o final do mês eu termine e que eu consiga passar para a Câmara Secreta. Bom pessoal, foi isso que eu li, isso que eu estou lendo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, pois eu tenho certeza que ele ficou gigantesco como sempre. Mas enfim, se gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, vai estar ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, seja muito bem-vindo ao canal e se inscreva para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook, onde eu posto todas as novidades durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Bom pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler algum desses livros. Vamos conversar, vamos debater. Vocês sabem que eu adoro esse nosso momento de conversar aqui nos comentários. Pois enfim, esse foi o nosso vídeo de leituras do mês. Espero de verdade que tenham gostado, pois aqui foi o Henri Beneto para mais um vídeo do blog na minha estante. Tchau pessoal e até o nosso próximo encontro.